Você sabe qual é a diferença do IBS para a CBS? Você já ouviu falar o que que é isso, né? O que que é IBS, CBS, o que que é o IVA dual? Se você já ouviu falar, você já deve ter escutado que o IBS e a CBS são quase gêmeos siameses, né? Eles vão nascer ou já nasceram, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, é, da mesma lei complementar nacional, editada pelo Congresso Nacional. São quase tudo iguais, mas há diferenças. E há diferenças importantes, e você precisa saber disso. Você precisa ter consciência dessas alterações. Não adianta só saber o que é o IBS, o que é a CBS, que eles têm as mesmas características em quase tudo, são instituídas pela mesma lei complementar, você precisa saber das diferenças. Né? E é exatamente isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Eu vou discutir com vocês, eu vou conversar com vocês sobre essas diferenças entre o IBS e a CBS. Fica nesse vídeo, né, que vai ser muito bacana, a gente vai falar sobre isso, um assunto hiper importante quando a gente fala de reforma tributária. Mas antes de a gente ir para o conteúdo, antes de eu falar para rodar a vinhetinha aí, venha ser um acadêmico da reforma tributária. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e no final do vídeo, vamos combinar um negócio. No final do vídeo, se você gostar do vídeo, você tem que dar um like. Pô, tem que prestigiar aqui, né? A gente que produz conteúdo, né? Que pensa aí, com todo carinho, os conteúdos que a gente vai conversar aqui com vocês, para que vocês fiquem craque nesse assunto, para que vocês dominem efetivamente aí o tema reforma tributária. Mas vamos lá, falei demais, vamos para o que interessa. Roda, 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 roda a vinhetinha que a gente já volta. Vamos pro vídeo? Vamos aí pro vídeo. Então vamos falar aí, sobre as diferenças, do IBS e da CBS. Você sabe quais são essas diferenças? Então, você está no lugar certo, é sobre isso que a gente vai falar aqui, no vídeo de hoje. Vamos lá? Vamos aqui para o slide? Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, vamos falar quais são as diferenças. Quais são as diferenças aí do IBS e da CBS? Então vamos lá. Principal, né? Principal. Né? E o ponto aí, esqueci de avisar vocês, eu já gravei um vídeo, né, aí para vocês, né, eu até vou colocar aqui no card, aqui, ó, isso, né, para vocês, aí em cima, sobre as principais características do IBS e CBS. É importante você ver esse vídeo, hein? Antes de você ver esse, é importante você ver esse daí, que eu liberei para você aí no card. Porque não adianta saber as diferenças sem saber as principais características do IBS e da CBS. Então assista esse vídeo, aí você volta aqui. Combinado? Então vamos lá. Vamos voltar aqui ao assunto, né? Para a gente não se perder. Primeiro, o IBS e a CBS, o IBS é imposto. E a CBS é uma contribuição social aí para a Seguridade Social, né, destinado aí a financiar a saúde, assistência social, a previdência social, né? A origem da CBS é PiscoFins, né, que eram contribuições sociais para a Seguridade Social, previstas lá no artigo 195 da Constituição. Se você não conhece, o artigo 195 ele trata desse tipo de contribuição social, né, porque visa a destinar arrecadação para alguma área social, mas uma área específica, que é a Seguridade Social, que é um tripé. Tripé, a Seguridade Social é composta de 3 áreas: saúde, assistência social e previdência social. Então, o valor arrecadado a título da CBS é um dinheiro carimbado, é uma receita afetada aí para a Seguridade Social. O imposto não, né? O IBS, né, que é composto de IBS municipal e IBS estadual, ele não pode ter receita afetada. Óbvio, tem lá um percentual que vai ser destinado ali para financiar o comitê gestor, mas a regra geral quando o comitê gestor ele distribuir essa arrecadação para os estados e os municípios, esse valor não vai poder ser afetado a um determinado fundo, órgão ou despesa. A gente sabe que uma das características principais dos impostos é não ter receita afetada a nenhum fundo, órgão ou despesa. Isso está lá no artigo 167, inciso 4. Anota aí. Artigo 167, inciso 4. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui para o slide. Qual é a próxima diferença? Alíquota. Exatamente. A alíquota da CBS vai ser diferente da alíquota do IBS. A alíquota da CBS, pessoal, vai ser fixada pela União, por lei ordinária, por exemplo.
né? Então, eu tenho um tributo que vai ser instituído por lei complementar, mas vai poder ter sua alíquota fixada por meio de lei ordinária. Da mesma forma, o IBS, né? O IBS, né, que é composto ali pelo somatório do IBS estadual e do IBS municipal, principalmente quando a gente fala de alíquota, né? Então, a alíquota do IBS é o somatório da alíquota do IBS estadual com a alíquota do IBS municipal do destino da operação. Então, eu vou ter a alíquota do IBS estadual, a alíquota do IBS municipal. E eu vou ter a alíquota da CBS. Então, uma outra diferença entre esses dois tributos que compõem o IVA dual é a alíquota. É a alíquota. Né? No caso da CBS, a União não está nem aí para o destino. Né? Para que destino? Saber qual é o município, qual é o estado? Isso não faz diferença, né? Tudo é União. Né? Então, para a CBS, não importa muito o destino da operação. Não importa se o destino é o município de São Paulo, município de Salvador, a alíquota da CBS é a mesma. É única. Para qualquer bem ou serviço. O que vai variar são aquelas hipóteses lá de alíquota reduzida, de 30, de 60, de 100, ou ali alguma hipótese de regime específico. Aí vai ter aí uma certa variação em relação à CBS. De resto, a alíquota regra é a mesma para qualquer bem ou serviço, independentemente do destino da operação. Ok? Vamos ver aqui a outra diferença. Processo administrativo fiscal. Exatamente. Né? Então eu vou ter um processo administrativo fiscal para CBS e um para IBS. Né? Com normas diferentes, né? Com leis regulando, né, o processo administrativo fiscal do IBS diferente, né, das leis regulando aí o processo administrativo fiscal do IBS. Né? O processo administrativo fiscal da CBS vai ser o PAF federal. PAF federal, que é o mesmo para o IRPJ, para a CSLL ou qualquer outro tributo de competência federal. Né? Vai ser julgado lá na DRJ, né, a primeira instância administrativa aí, do processo administrativo fiscal no âmbito da União, depois sobe para o CARF, né? E aí a gente termina ali o processo administrativo fiscal, aí dentro do CARF tem lá as câmaras de julgamento, e aí tem o Conselho Superior do CARF, se houver divergência entre uma câmara e outra, né, tem sessões, enfim, não vou entrar aqui no detalhamento da estrutura administrativa do CARF, que é a segunda instância aí, administrativa no âmbito do PAF federal. Ok? E aí, pessoal, a gente vai ter o processo administrativo fiscal do IBS. Do IBS, com leis próprias, né? Vão ter uma lei complementar traçando as normas gerais aí, referentes a esse processo administrativo, vai ter uma estrutura no âmbito do comitê gestor, com câmaras de julgamento de primeira, de segunda instância, vai ter ali uma câmara de uniformização de entendimento, quando uma câmara de julgamento, né, de um estado ou de outro, né, julgar de forma diferente, interpretar ali de forma diferente, a gente vai ter uma câmara superior ali que vai ter o objetivo de uniformizar aí os entendimentos. Pô, mas professor, se o CARF, né, e o comitê gestor, né, os órgãos de julgamento do comitê gestor derem interpretações distintas aí para o IBS e CBS, eles não são iguais? Né? Mas como são órgãos de julgamento, né, são processos administrativos fiscais diferentes, eu vou poder ter interpretações distintas. Porque apesar de eu ter a mesma lei, as mesmas regras, eu vou ter seres humanos diferentes interpretando, né, essas normas, podendo gerar, né, resultados interpretativos divergentes no âmbito do contencioso do IBS e do âmbito da CBS. A gente vai ter mecanismos de harmonizar isso, né? Para que essas divergências interpretativas sejam harmonizadas e uniformizadas, né? E a gente só tenha uma interpretação referente a um determinado tema, referente a uma determinada norma jurídica relativa ao IBS e CBS, quando a gente fala aí, né, de disposições comuns, né, de temas comuns aí entre o IBS e CBS. Ok? Então, né, vamos aqui para o slide. Ok? Penalidades, pessoal. Tem um dispositivo na Constituição, que é o artigo 140, se eu não me engano, acho que é o artigo 149, que B ou C. B ou C, acho que é B. Né, que coloca lá que o IBS e a CBS vão ter as mesmas características, né, referentes a fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo, responsabilidade, imunidade, regimes específicos, favorecidos, diferenciados, né, mas não fala nada, né, de penalidade, de infrações e penalidades.
né? Então você pega o PLP, o PLP 108, o PLP 108, né, que traça ali as penalidades, as infrações e as penalidades no âmbito do IBS, só se aplica para o IBS. Né? No caso da CBS, pessoal, a gente vai ter infrações e penalidades, aquelas já previstas na legislação federal. Né? São infrações e penalidades distintas. Né? Então, se um auditor fiscal da Receita Federal fiscalizar ali uma empresa, né, e lavrar um auto de infração referente à CBS, né, vai poder lá aplicar uma penalidade. E aí depois, estados e municípios, no âmbito do comitê gestor, vai lá e lavra um auto de infração, fiscaliza a mesma empresa, lavra um auto de infração referente ao IBS. Vai poder aplicar, caso ele constate ali o cometimento de uma infração, vai poder aplicar uma penalidade que é diferente daquela aplicada pelo auditor. Né? Realmente, né, a Constituição Federal não incluiu essa temática como algo que tem que ser igual entre IBS e CBS. Né? A parte de infrações e penalidades, eu posso ter sistemáticas, né, diferentes, infrações, penalidades distintas em relação a IBS e a CBS. Pessoal, como assim? Você deve ter ficado espantado. Dois autos de infração. Né? Eu vou poder ter duas fiscalizações. Uma fiscalização referente à CBS, no âmbito federal, e a outra referente ao IBS, ali, estados e municípios. Aí, ok, aí eu vou ter uma única fiscalização. Aí os estados e municípios vão ter que conversar ali, isso coordenado pelo comitê gestor, e eles vão ter que abrir uma única fiscalização no âmbito do IBS. Né? Pô, mas se tiver vários interessados, então eu vou poder ter um titular, um cotitular. Aí quem vai definir quem que vai ser o cotitular e o titular quando a gente tiver mais de um interessado aí a fiscalizar uma determinada empresa, né, em um determinado período. Aí quem vai, obviamente, prever critérios, fixar critérios para definir esse titular e esse cotitular, né, vai ser aí o comitê gestor. Né, para que eu não tenha aí 100 entes federados fiscalizando, abrindo. Imagina a confusão dentro de uma operação fiscal, né, com 100 interessados, né, com 100 entes federados diferentes querendo fiscalizar uma mesma empresa. Né, porque isso é possível quando a gente tem uma tributação no destino. Ok? Então vamos lá. Vamos ver outra diferença aqui. Olha aí, ProUni e Zona Franca de Manaus. ProUni, pessoal. No caso das empresas que já estão abarcadas aí por esse programa de incentivo fiscal aplicável às universidades públicas, né? A universidade pública não, a universidades, a entidades de ensino superior, né? Que eu tenho lá um programa de incentivo fiscal que dá isenção aí, né, para alguns tributos federais, para quem concede bolsa, né, aí para a população de baixa renda. Tem um programa aí de incentivo fiscal no âmbito federal. O que vai acontecer? Pessoal, a gente já tem algumas entidades educacionais imunes. Ok, elas vão continuar imunes. Tá? A gente tem entidades educacionais que não são imunes, têm finalidade lucrativa, então não são imunes. Né? Não são imunes. Tá? Aí tem que pagar. Tem que pagar ISS, né? Tem que pagar ISS, tem que pagar ali tributos federais, PIS/COFINS, IRPJ, CSLL, né? Contribuição Social sobre o lucro líquido. O que vai acontecer? Se essa entidade de ensino, né, se essa universidade, ela estiver no âmbito do ProUni, né, e aí conceder bolsas de estudo, ela vai continuar, né, tendo isenção, né, redução a zero da alíquota da CBS. Né? Já em relação ao IBS, pessoal, né, elas vão ter a alíquota reduzida em 60%. Então veja, aqui vai haver uma diferença. Né? Redução de 60% na alíquota do IBS e redução a zero, redução em 100% da alíquota da CBS, óbvio, desde que essa entidade, essa instituição de ensino superior, esteja no âmbito do ProUni, porque ela pode não estar no ProUni. Se ela não está no ProUni, né, aí ok, tanto a alíquota do IBS quanto a alíquota da CBS, aí vai ser reduzida a 60%, né, em 60%. Né? Se essa instituição estiver no ProUni, aí, no caso da CBS, reduz a zero a alíquota da CBS. A da IBS continua reduzindo a 60%. Porque serviços de educação, né, serviços de educação são hipóteses, né, uma das hipóteses de alíquota reduzida, de redução de alíquota em 60%. Ok? Mas no caso
do ProUni, aí a redução, né, da CBS somente, né, vai ser reduzida a zero a alíquota. Zona Franca de Manaus é o regime favorecido, pessoal. Né, a Zona Franca de Manaus, a gente sabe que atualmente tem ali vários incentivos fiscais de tributos federais. Então, empresas instaladas ali na Zona Franca de Manaus não pagam, né, são isentas aí de vários tributos federais, né, vários tributos federais. E aí o que acontece? Não paga IPI, não paga PIS/COFINS, não paga IRPJ, não paga contribuição social sobre o lucro líquido. Só que a PIS/COFINS vai ser extinta, né? O IPI, pessoal, vai continuar existindo para os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Né? Então, se eu tenho uma indústria que fabrica motocicleta na Zona Franca de Manaus, todas as indústrias fora da Zona Franca de Manaus que produzem motocicleta vão continuar pagando IPI. Né? E as que estão na Zona Franca de Manaus, não. Não. Né? Então, se resolveu não extinguir o IPI, manter o IPI somente ali com a finalidade de manter, né, o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Né? Aí a gente vai criar o IBS e a CBS. Né? E aí, pessoal, eu não vou detalhar aqui, obviamente depois a gente pode até pensar num vídeo específico tratando sobre Zona Franca de Manaus. Né? A gente vai ter hipóteses de crédito presumido, né, de IBS e CBS, nos diversos tipos de operação, né, no âmbito aí da Zona Franca de Manaus. Quando uma empresa de fora da Zona Franca de Manaus vende para a empresa da Zona Franca de Manaus, né? Quando a gente tem operações internas ali dentro da Zona Franca de Manaus, ou quando uma empresa da Zona Franca de Manaus vende para uma outra empresa de fora da Zona Franca de Manaus, dentro desses contextos, pessoal, a gente vai poder ter a hipótese de crédito presumido. Né? E há ali, pode haver diferenciação de crédito presumido, em termos percentuais, entre o IBS e a CBS. Né? A Constituição Federal permite, né, que se crie essa diferenciação, né, em relação a IBS e a CBS no contexto da Zona Franca de Manaus. Eu não coloquei aí, mas é algo bastante específico, é a tal do regime automotivo. Né? O regime automotivo é uma grande diferença também entre IBS e CBS. Faltou eu colocar aí no slide para vocês. Beleza, pessoal? Né? Então, era isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Certamente você vai sair desse vídeo já sabendo, né, as principais diferenças, né? Quais são as diferenças entre IBS e CBS, né? Você sabe que tem muita semelhança, eles são quase gêmeos, né? Muita coisa é igual, mas tem as suas diferenças. É aquele gêmeo que você olha, opa, tem aquela pintinha, ó, tem aquele olho diferente, né? Tem aquele jeitão meio diferente, apesar de serem gêmeos, apesar de serem muito parecidos, mas tem as suas diferenças. Né? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo para conta, né? Mais um vídeo aí da série Entendendo a Reforma Tributária. Espero que você tenha gostado. E se gostou, é aquilo que a gente tinha combinado no começo. Dê o like. É muito importante pra gente. Né? E não esqueça, se você não se inscreveu lá no início do vídeo, se inscreva aqui. Né? Venha ser um acadêmico da Reforma Tributária e venha acompanhar aí os conteúdos que a gente produz aqui semanalmente. Né? E não esqueça de ativar o sininho, hein? É importante, hein? Para você ficar sabendo em primeira mão toda vez que a gente publicar um vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Abração para todos vocês.